Existem verdades que se escondem atrás de sorrisos, histórias de sacrifício que ninguém vê. Hoje você vai conhecer a dor silenciosa de uma mãe que carregou um peso sozinha para não destruir a felicidade do filho, e a descoberta brutal que mudou tudo em uma noite de Natal. Fique até o final. Essa história vai te fazer repensar o que realmente importa na vida. Dona Helena estava sozinha na cozinha. As mãos tremiam enquanto descascava batatas para a ceia de Natal. Não era o frio de dezembro que fazia seu corpo estremecer. Era algo muito mais profundo. Algo que ela carregava há 3 anos, escondido no peito, crescendo como uma ferida que nunca cicatriza. 68 anos de idade, viúva há 5. E completamente invisível dentro da própria casa. Do andar de cima, a voz estridente cortou o silêncio como uma lâmina. Helena! Cadê o champanhe que eu pedi? Tá surda ou o quê? Dona Helena fechou os olhos. Respirou fundo. Enxugou as mãos no avental surrado e subiu as escadas devagar, sentindo cada degrau pesar nos joelhos inchados. Marcela estava no quarto principal, o quarto que tinha sido de Helena e seu falecido marido, Antônio, por 32 anos de casamento. Agora, as paredes estavam cobertas de espelhos modernos, as cortinas eram de seda importada e tudo cheirava a perfume caro demais para ser real. Demorou, né? Marcela nem levantou os olhos do celular. Estava deitada na cama king size, unhas recém-feitas brilhando enquanto digitava freneticamente. Põe na geladeira do quarto e traz gelo. Gelo limpo, Helena. Da última vez tinha gosto de geladeira velha. Sim, Marcela. E já que tá aqui, leva essas roupas para lavar. Hoje ainda. Vou usar amanhã. Helena juntou as peças jogadas no chão. Seda, cachemir, etiquetas de lojas que ela nem sabia pronunciar o nome. Roupas que custavam mais do que a aposentadoria dela inteira. Marcela... A voz saiu fraca. Eu tô me sentindo meio tonta hoje. Será que eu posso descansar um pouco depois do almoço? Pela primeira vez, Marcela olhou para ela. Os olhos da nora eram frios, calculistas, sem um pingo de humanidade. Tonta? Repetiu como se a palavra fosse piada. Helena, você mora aqui de graça, come de graça, não paga água, luz, nada. A menor coisa que você pode fazer é ser útil. Ou você acha que eu sou obrigada a sustentar uma velha inútil dentro da minha casa? As palavras acertaram Helena no peito como socos. Minha casa. Aquela casa tinha sido construída por Antônio com as próprias mãos, tijolo por tijolo. Ele era engenheiro civil, passou a vida inteira trabalhando para dar conforto à família. Quando Eduardo nasceu, Antônio jurou que aquela casa seria o lugar onde o menino cresceria com amor e segurança. E agora, uma estranha chamava aquilo de minha casa. Helena abaixou a cabeça. Me desculpa, Marcela. Eu vou fazer o almoço agora. E não esquece que minhas amigas vêm amanhã para o chá da tarde. Quero tudo impecável. Salgadinhos, doces, aquela torta de limão que você faz. E você se veste direito, tá? Nada de roupa velha. Vai parecer que eu não cuido da casa. Helena desceu as escadas com as roupas nos braços. A pressão na cabeça estava pior. A visão embaçava nas bordas. Mas ela não podia parar. Não podia fraquejar. Porque se ela caísse, se ela ficasse doente de verdade, o que Eduardo ia pensar? Que ela era um peso. Que ela era um problema. E Helena já tinha causado problemas demais. 3 anos antes, tudo era diferente. Antônio tinha morrido em março, de infarto fulminante. Foi rápido, sem dor, disseram os médicos. Mas para Helena, a dor não tinha fim. Ela acordava de madrugada esperando encontrar o marido ao lado. Preparava café para 2. Esquecia que estava sozinha. Eduardo veio para o enterro. Ficou uma semana. Ele morava em São Paulo, trabalhava como diretor financeiro de uma empresa de tecnologia.
Aos 35 anos, tinha construído uma carreira sólida, ganhava bem, viajava o Brasil inteiro fechando contratos. Helena sempre teve orgulho do filho. Ele era tudo que Antônio sonhou que fosse: inteligente, trabalhador, honesto, mas também era distante. Não por maldade, por necessidade. O trabalho consumia tudo. Ligações às 11 da noite, reuniões aos sábados. Viagens de última hora. Mãe, eu não posso ficar muito tempo. Eduardo tinha dito, sentado na sala, olhos vermelhos de cansaço. Tenho que voltar. Tô fechando um contrato grande, mas eu ligo toda semana, prometo. Eu sei, filho. Vai tranquilo. A senhora vai ficar bem sozinha aqui? Helena tinha sorrido, mentido. Vou sim. Tenho as vizinhas, o grupo da igreja. Fica tranquilo. Mas Eduardo não ficou tranquilo. 2 meses depois, ele ligou empolgado. Mãe, eu conheci alguém. Marcela apareceu na vida de Eduardo como um raio. Bonita, elegante, cheia de planos. Trabalhava como gerente de marketing em uma multinacional. Vinha de família de classe média, mas tinha construído a própria vida. Ou assim ela contava. Eles namoraram 6 meses, casaram em cerimônia pequena, só família próxima. E na lua de mel, Eduardo ligou com uma proposta. Mãe, eu e a Marcela conversamos. A gente não quer que a senhora fique sozinha. A casa aí é grande e tem espaço de sobra. Que tal a Marcela ir morar com a senhora? Seria companhia. E eu ia ficar mais tranquilo sabendo que tem alguém com a senhora. Helena tinha hesitado. Filho, vocês são recém-casados. Não vão querer privacidade? Mãe, a casa tem 3 quartos. A gente fica com o quarto principal, a senhora tem o seu, e ainda sobra um para visita. Vai dar certo. E a Marcela adorou a ideia. Ela falou que ia adorar ter a senhora por perto. Mentira. Marcela não adorou nada. Nos primeiros 3 meses, ela ainda fingiu. Sorria, ajudava na cozinha. Chamava a Helena de mãe na frente de Eduardo. Mas quando Eduardo viajava, a máscara caía. Helena, me faz um café. Tô com preguiça de levantar. Helena, lava essa louça. Hoje eu tô cansada. Helena, eu vou sair com as meninas. Deixa a janta pronta para quando eu voltar. Pequenas coisas. Nada que Helena pudesse reclamar sem parecer exagerada. Até que as pequenas coisas viraram grandes. Helena estava passando roupa quando o telefone tocou. Era Eduardo. Oi, mãe, como tá? A voz do filho era um bálsamo. Helena largou o ferro, sentou na cadeira da cozinha, sentindo o coração apertar de saudade. Oi, filho. Tô bem. E você? Correndo, como sempre. Olha, mãe, eu liguei para avisar que não vou conseguir ir aí pro Natal. O mundo parou. Como assim, filho? A empresa fechou um contrato grande com um cliente no Nordeste. Eu tenho que viajar dia 22. Só volto dia 26. Eu sei que prometi passar o Natal com vocês, mas... Não tem problema, Eduardo. A voz saiu automática, mas o coração estava se despedaçando. Trabalho é trabalho. A Marcela vai ficar aí com a senhora. Vocês podem fazer a ceia juntas, né? Vai ser legal. Helena olhou para a sala, onde Marcela estava sentada no sofá, de frente para o espelho, passando batom, rindo de algo no celular. Vai sim, filho. Vai ser ótimo. Então tá. Eu transfiro uma grana extra para a conta. Compra peru, farofa, essas coisas. Faz uma ceia bem bonita. Pode deixar. Amo você, mãe. Também amo você, filho. Helena desligou. Ficou olhando para o telefone por um longo minuto. Então, devagar, encostou a testa na mesa e deixou as lágrimas caírem. Do sofá, Marcela olhou de relance, viu a sogra chorando e voltou a rir do vídeo no celular. Dia 20 de dezembro. Helena estava na cozinha desde as 6 da manhã. Marcela tinha avisado na noite anterior. Amanhã minhas amigas vêm almoçar aqui. Quero tudo perfeito. Você vai fazer aquela lasanha que o Eduardo adora, aquela salada com molho de mostarda e a pavlova de sobremesa. Ah, e limpa a sala. Tá cheia de pó. Nenhum, por favor. Nenhum, obrigada.
Apenas ordens. Helena preparou tudo. A lasanha estava dourada, cheirando a manjericão fresco. A salada, colorida e fresca. A pavlova, delicada como nuvem. As amigas chegaram ao meio-dia. 3 mulheres na faixa dos 30 anos, todas vestidas como se fossem para um desfile de moda. Salto alto, bolsas de grife, risadas ensaiadas. Marcela as recebeu como uma rainha. Gente, sejam bem-vindas. Podem entrar, fiquem à vontade. Essa é minha casa. Elas se acomodaram na sala. Helena serviu as bebidas. Obrigada, moça, disse uma delas, sem nem olhar para Helena. Moça, como se Helena fosse empregada. Marcela não corrigiu. Durante o almoço, Helena ficou na cozinha. Ouvia as risadas, as conversas sobre viagens, spas, carros novos. Um mundo distante, um mundo onde ela não existia. Até que uma das amigas chamou. Marcela, quem é aquela senhora que está na cozinha? Silêncio. Helena congelou, a mão no pano de prato. Então Marcela respondeu, a voz despreocupada. Ah, aquela é a Helena, a ajudante aqui de casa. Ajudante, não minha sogra. Não a mãe do meu marido. Ajudante. Helena sentiu o chão sumir sob os pés. Apoiou-se na pia, as pernas falhando. A pressão subiu instantaneamente. A visão embaçou, mas ela não disse nada. Não podia dizer nada. Porque se ela reclamasse, se ela confrontasse Marcela, o que Eduardo ia pensar? Que ela estava causando problema no casamento dele, que ela estava com ciúme da nora, que ela era uma sogra difícil e Helena preferia morrer a ser esse tipo de mãe. Então, ela engoliu a dor, limpou as lágrimas com as costas da mão e continuou lavando louça. Mais tarde, quando as amigas foram embora, Marcela entrou na cozinha. Helena ainda estava lá, guardando as sobras, limpando os balcões. Helena! Sim! Marcela cruzou os braços, encostou no batente da porta. Você ouviu o que eu falei para as minhas amigas, né? Helena não respondeu. Olha para mim quando eu estou falando. Helena se virou, devagar. Os olhos de Marcela eram como gelo. Só para deixar claro, essa é minha casa agora. Eu sou casada com o Eduardo. Eu sou a mulher dele. Você é o passado. E o passado só serve se for útil. Então você tem 2 opções. Continua sendo útil e fica aqui. Ou para de ser útil e eu sugiro pro Eduardo que a gente te coloque num asilo. Entendeu? As palavras eram facas. Cada uma cortava mais fundo. Helena abriu a boca. Fechou. Tentou encontrar forças para reagir, mas não tinha forças. Só tinha medo. Medo de perder o filho. Medo de ficar completamente sozinha. Entendi, sussurrou. Marcela sorriu. Um sorriso vazio, vitorioso. Ótimo, então a gente se entende. E saiu. Helena ficou parada no meio da cozinha, o coração batendo descontrolado, a cabeça latejando. Ela levou a mão ao peito. A dor era aguda, real. Foi até o armário, pegou o remédio para a pressão. Tomou 2 comprimidos com água. Sentou na cadeira, esperando o mundo parar de girar. No bolso do avental, o celular vibrou. Era Eduardo. Mãe, tá tudo bem aí? A Marcela tá cuidando da senhora. Helena olhou para a mensagem. Os dedos tremiam sobre o teclado. Ela começou a digitar. Filho, eu preciso te contar uma coisa. Parou, apagou. Tentou de novo. Eduardo, a Marcela... Apagou. O que ela ia dizer? Que a nora a tratava como empregada? Que a chamava de peso? Que ameaçava colocá-la num asilo? Eduardo ia acreditar? Ou ia achar que ela estava exagerando, que estava com ciúme? Helena olhou para a foto que ficava na geladeira. Eduardo e Marcela no dia do casamento. Ele sorria. Parecia tão feliz. Ela não podia destruir isso. Não podia ser a mãe que arruinava o casamento do filho, então ela digitou: tá tudo ótimo, filho. A Marcela é muito atenciosa, fica tranquilo. Enviou e chorou. Dia 23 de dezembro.
Véspera da véspera do Natal. A casa estava enfeitada. Marcela tinha exigido que Helena colocasse luzes, árvore, guirlanda na porta. Tudo precisava estar perfeito para as fotos que ela ia postar no Instagram. Helena tinha passado o dia inteiro decorando. As costas doíam, os joelhos imploravam por descanso. Mas Marcela não estava satisfeita. Helena, essa árvore está torta, arruma. Marcela, eu não estou conseguindo mais levantar o braço. Então pede para o vizinho ajudar. Mas isso tem que ficar bonito. Minhas amigas vão vir amanhã de novo e eu não vou passar vergonha. Helena respirou fundo. Tentou mover a árvore. O mundo girou. Ela se apoiou na parede. Marcela, eu acho que preciso deitar um pouco. Deitar? Marcela virou irritada. Helena, para de frescura. Você tem é que trabalhar. Ou você acha que está aqui para quê? Para enfeitar? Para ser peso morto? Eu só estou pedindo... Eu não quero saber. Marcela explodiu. Eu estou cansada de você e dessa sua cara de sofrimento. Você acha que eu não sei que você fica aí se fazendo de vítima? Você quer que o Eduardo tenha pena de você. Quer que ele escolha você ao invés de mim. Mas não vai rolar, tá me ouvindo? Porque eu sou esposa. Esposa é para sempre. Mãe é só até casar. As palavras ecoaram na sala vazia. Helena não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Marcela, eu nunca quis. Cala a boca. A voz era um sibilo. Você vai fazer o que eu mandei. E amanhã, quando minhas amigas chegarem, você vai servir elas, vai sorrir e vai fingir que é feliz, porque se você abrir a boca, se você fizer qualquer coisa para me prejudicar com o Eduardo, eu juro por Deus que te coloco na rua. E você vai morrer sozinha, abandonada, sem ninguém. É isso que você quer? Helena estava tremendo, não de frio, de terror, de humilhação, de dor. Não, sussurrou. Então obedece. Marcela subiu as escadas, batendo os pés com força. Helena desabou no sofá. As mãos cobriam o rosto. O choro era silencioso, mas profundo. Ela pensou em Antônio, no quanto ele a amava, no quanto ele a protegia. Antônio, me ajuda, eu não sei mais o que fazer. Mas Antônio não estava mais lá, e Eduardo estava longe demais para ver. Dia 24 de dezembro, manhã de Natal. Helena acordou cedo. Não tinha dormido direito. A pressão estava alta. Os remédios não faziam mais efeito como antes. Ela sabia que precisava ir ao médico. Mas como? Marcela não ia levá-la. E ligar para Eduardo significava preocupá-lo, tirá-lo do trabalho. Ela se levantou devagar, cada movimento uma dor. Foi até a cozinha e começou a preparar o café da manhã. Marcela desceu às 9 da manhã, vestida como se fosse sair para um evento. Maquiagem impecável, cabelo arrumado, roupa cara. Bom dia, disse Helena, tentando soar normal. Marcela nem respondeu. Pegou o celular, começou a digitar. Minhas amigas chegam ao meio-dia, disse sem olhar para a sogra. Você já fez os salgadinhos? Marcela, é Natal. Eu pensei que a gente podia passar o dia tranquilo, só nós duas. Marcela levantou os olhos do celular. A expressão era de puro desdém. Tranquilo? Helena, eu vou passar meu Natal como eu quiser. Se você quer ficar aqui quietinha no seu canto, problema seu. Mas eu vou receber minhas amigas. E você vai ajudar. Marcela, por favor, eu não estou me sentindo bem. Você nunca está se sentindo bem. Marcela bateu a mão na mesa. Todo dia é a mesma ladainha. Ai, tô com dor. Ai, tô cansada. Você tem 68 anos, Helena. Não tem 90. Para de drama. Helena sentiu as lágrimas subirem. Mas ela não ia chorar na frente de Marcela. Não ia dar esse gostinho. Eu vou fazer os salgadinhos, disse baixinho. E põe roupa decente. Você vai servir as minhas amigas. Quero tudo perfeito. As amigas de Marcela chegaram ao meio-dia em ponto. Eram 4 dessa vez. Todas da mesma laia, roupas de marca, risadas altas, conversas sobre coisas superficiais. Marcela as recebeu como anfitriã perfeita. Gente, Feliz Natal! Entrem, entrem!
Olha como a casa tá linda. Elas se espalharam pela sala, tirando fotos, elogiando a decoração. Marcela, sua casa é maravilhosa, disse uma delas, uma loira de óculos escuros caríssimos. Obrigada, Ju. A gente reformou tudo. Ficou um luxo, né? A gente. Como se Helena não existisse. Como se aquela casa não tivesse história. Helena apareceu com a bandeja de salgadinhos. Estava vestida com uma blusa simples, a única que tinha mais ou menos apresentável. Pode deixar aí na mesa, ordenou Marcela sem olhar. Helena colocou a bandeja. Ia voltar para a cozinha, mas Marcela chamou. Helena, pega uma champanhe pra gente. Aqui tá na geladeira da cozinha. E traz taças, as de cristal. Uma das amigas olhou para Helena com curiosidade. Marcela, ela mora aqui com você? Marcela tomou um gole de água, despreocupada. Mora. É a mãe do Eduardo. Mas como ela ficou sozinha depois que o marido morreu, a gente trouxe ela para cá. Sabe como é, né? Responsabilidade familiar. Responsabilidade familiar. Como se fosse um fardo. Que boazinha você, Marcela, disse outra amiga. Eu jamais moraria com sogra. Deve ser um saco. Marcela riu. Um riso alto, sem constrangimento. É o que tem para hoje, né? Mas ela ajuda nas coisas da casa. Aí compensa, ajuda nas coisas da casa. Helena, parada na porta da cozinha, sentiu o mundo desabar. Ela não era mãe, não era família, era empregada e nem sequer era reconhecida como tal. A tarde avançou. As amigas de Marcela bebiam, riam, falavam alto. Helena servia, trazia bebidas, recolhia pratos, limpava o que sujavam. Ninguém dizia obrigada. Ninguém olhava nos olhos dela. Ela era invisível. A certa altura, uma das amigas derramou vinho tinto no sofá. Ai, desculpa, disse rindo. Marcela, tá manchado aqui. Marcela olhou irritada. Helena, traz um pano, rápido. Helena veio correndo, ajoelhou-se no chão e começou a esfregar a mancha. Esfrega direito, Helena. Esse sofá custou uma fortuna. As amigas observavam como se fosse um show. Helena esfregava, as mãos tremendo, a visão embaçando. De repente, tudo começou a girar. Ela tentou se apoiar no sofá, mas as pernas falharam. Caiu de lado no chão. As amigas deram um grito. Ai, meu Deus! Ela passou mal! Marcela se levantou irritada. Helena! Levanta! Não faz cena! Mas Helena não conseguia levantar. O coração disparava. A dor no peito era insuportável. Marcela, a voz saiu fraca. Me ajuda. Marcela olhou para as amigas constrangida. Então se abaixou, segurou o braço de Helena com força. Levanta, Helena, agora. Eu não tô conseguindo. Eu acho que é a pressão. Você tem que conseguir. Minhas amigas estão aqui. Uma das amigas, a mais nova, pareceu genuinamente preocupada. Marcela, acho que ela precisa de um médico. Não precisa, não. Marcela cortou rispidamente. Ela vive fazendo esse drama. É frescura. Mas a amiga insistiu. Marcela, ela tá pálida. Olha a mão dela tremendo. Marcela bufou, irritada. Ajudou Helena a se sentar no sofá. Fica aqui, respira fundo. Daqui a pouco passa. Helena tentava respirar, mas a dor não passava. As amigas, constrangidas, começaram a pegar suas bolsas. Marcela, acho melhor a gente ir. Não, gente, fica. Não é nada sério. Ela já melhora. Mas elas já estavam saindo. A gente se fala, tá? Feliz Natal. A porta se fechou. Marcela ficou sozinha com Helena, e aí toda a máscara caiu. Ela virou para a sogra, os olhos frios de raiva. Você fez de propósito. Helena levantou os olhos incrédula. O quê? Você passou mal de propósito para estragar meu Natal? Para fazer eu passar vergonha na frente das minhas amigas? Marcela, eu juro que não. Cala a boca! Marcela gritou, o rosto vermelho de ódio.
Eu tô farta de você, farta de te sustentar, farta de te aguentar. Você é um peso, um fardo, e eu não vou mais carregar você nas costas. Helena estava tremendo, as lágrimas escorrendo sem controle. Marcela, por favor. Sabe o que eu devia fazer? Ligar pro Eduardo e contar que você tá doente demais para ficar aqui, que você precisa de cuidados especiais e sugerir um asilo, um bem baratinho, onde você não seja mais problema meu. Não, por favor, não faz isso. Então você vai me obedecer, sem reclamar, sem fazer drama. E quando o Eduardo ligar, você vai dizer que tá tudo perfeito, entendeu? Helena não conseguia falar, só conseguia chorar. Marcela subiu as escadas, deixando a sogra sozinha na sala, caída no sofá, o peito doendo, o coração despedaçado. Noite de Natal. A casa estava silenciosa. Marcela tinha saído. Disse que ia encontrar outras amigas numa festa. Nem se despediu. Helena ficou sozinha. Ela sentou na cozinha, olhando para a ceia que tinha preparado. Peru assado, farofa, arroz, salada, tudo pronto, tudo perfeito. Mas não tinha ninguém para comer. Ela serviu um prato para si mesma, sentou à mesa e chorou enquanto comia. Cada garfada era uma lembrança. Natal de 10 anos atrás. Antônio rindo, Eduardo contando histórias do trabalho, a casa cheia de vida. Natal de 5 anos atrás. Só ela e Antônio, mas ainda felizes. Ainda juntos. E agora? Nada. Só solidão. Só dor. Ela pegou o celular. Abriu as fotos antigas. Antônio sorrindo. Eduardo criança. Eduardo adolescente. Eduardo no dia da formatura. Seu menino. Seu filho amado. Que não fazia ideia do inferno que ela vivia. Helena digitou uma mensagem. Filho, eu te amo. Feliz Natal. A resposta veio rápida. Também te amo, mãe. Tá fazendo o quê? A Marcela tá aí com você? Helena olhou para a casa vazia. Sim, tá tudo bem aqui. A gente tá curtindo o Natal juntas. Enviou. E odiou a si mesma por mentir. Mas o que Helena não sabia era que naquele exato momento, a 850 quilômetros de distância, em Salvador, Eduardo estava no hotel, olhando para a mesma mensagem. E algo dentro dele não se encaixava. Ele não sabia explicar, mas a mensagem da mãe parecia estranha, forçada. Eduardo conhecia a mãe, conhecia cada palavra, cada tom, e aquela mensagem não soava como ela. Ele ligou para a assistente. Carla, consegue remarcar a reunião de amanhã? Senhor, mas é Natal. Eu sei, mas eu preciso voltar para casa. Hoje. Hoje? Mas não tem voo direto para Belo Horizonte essa hora. Então, freta. Táxi aéreo. Qualquer coisa. Eu preciso chegar em casa essa noite. Carla hesitou, mas obedeceu. Vou ver o que consigo. Eduardo desligou. Ficou olhando pela janela do hotel, a cidade iluminada lá embaixo. Algo estava errado. Ele sentia. E ele não ia descansar até descobrir o quê. 23h37. Aeroporto de Belo Horizonte. Eduardo desceu do táxi aéreo com uma mala pequena na mão. Estava cansado. A viagem tinha sido corrida, mas a inquietação que sentia era maior que o cansaço. Ele pegou o carro que tinha deixado no estacionamento do aeroporto e dirigiu em silêncio pelas ruas vazias da cidade. Natal. As casas estavam iluminadas, famílias reunidas, risadas atrás das janelas. Ele pensou na mãe. Quando foi a última vez que ele realmente tinha conversado com ela? Não uma ligação rápida, não uma mensagem automática, uma conversa de verdade. Eduardo não conseguia lembrar. 35 anos de vida. E nos últimos 5, desde que o pai tinha morrido, ele tinha deixado a mãe sozinha. Claro, ele mandava dinheiro, ligava toda semana, achava que estava fazendo o suficiente. Mas estava? A mensagem da mãe voltou à mente. Tá tudo bem aqui. A gente está curtindo o Natal juntas. Curtindo o Natal.
A mãe dele, que adorava Natal, que sempre fazia festa, que sempre enfeitava a casa inteira com amor, estava curtindo o Natal com a nora que ela mal conhecia. Não fazia sentido. Eduardo apertou o acelerador. 00:15, rua da casa de Helena. Eduardo estacionou a alguns metros de distância. Não queria fazer barulho, queria fazer surpresa. A casa estava iluminada. Música tocando lá dentro. Ele sorriu. Talvez estivesse errado. Talvez elas realmente estivessem curtindo o Natal juntas. Eduardo pegou as chaves, caminhou até a porta da frente. Ia abrir, mas parou. Vozes, risadas, vozes femininas, várias. Marcela estava com amigas? No Natal? Eduardo franziu a testa. Decidiu não entrar pela frente. Foi contornar a casa, entrar pela porta dos fundos da cozinha. Queria ver primeiro o que estava acontecendo. Ele abriu o portão lateral devagar. A luz da cozinha estava acesa. Através da janela, ele podia ver movimento. Eduardo se aproximou. E o que ele viu fez seu sangue gelar. Helena estava na cozinha, de costas para a janela, lavando louça. Os ombros curvados, o cabelo desarrumado, as mãos tremendo. Ela usava um avental velho. A blusa por baixo estava manchada. Ela parecia exausta. Do lado de dentro da casa, na sala, Eduardo ouvia vozes. "Marcela, seu marido não vem mesmo para o Natal?" perguntava uma mulher. "Não", respondeu Marcela despreocupada. "Ele está viajando a trabalho, mas está tudo bem. Eu tenho vocês." Risadas. "E a sua sogra? Cadê ela?" "Ah, ela está aí fazendo o que ela faz de melhor, limpando." Mais risadas. Eduardo sentiu o estômago revirar. Ele continuou escutando. "Mas sério, Marcela?" disse outra voz. "Não é estranho ela morar aqui? Tipo, vocês são recém-casados." "Olha", Marcela suspirou teatral. "É uma situação complicada. Ela não tem para onde ir. E o Eduardo tem pena dela. Então eu deixo ela ficar. Mas convenhamos, é meio chato, né? Ter sogra morando com a gente. Nossa, eu não aguentaria." "Pois é, mas ela pelo menos se faz útil. Limpa, cozinha, essas coisas. Aí até que dá." Eduardo estava paralisado. Ela pelo menos se faz útil. Sua mãe. A mulher que tinha dado à luz ele, criado ele, amado ele incondicionalmente. Era tratada como empregada. Ele ia entrar, ia confrontar, mas então ouviu a voz de Marcela subir de tom. "Helena, cadê o champanhe que eu pedi? Tá surda ou o quê?" O grito veio da sala, alto, agressivo. Eduardo viu a mãe dar um pulo de susto na cozinha. Ela largou a esponja, enxugou as mãos tremendo, pegou uma garrafa da geladeira. E então ele viu. Helena estava chorando. Lágrimas escorriam silenciosas enquanto ela colocava a garrafa numa bandeja com taças. Ela respirou fundo, limpou o rosto com as costas da mão e saiu da cozinha em direção à sala. Eduardo não conseguia se mover, não conseguia processar. Aquilo não podia ser real. Ele ouviu a mãe entrar na sala, ouviu a voz dela, baixa. "Aqui, Marcela." Demorou, né? A voz de Marcela era ácida. "Põe aí na mesa. E já aproveita e limpa essa sujeira que vocês fizeram." Eduardo esperou a mãe não reagir. Esperou ela dizer alguma coisa, defender-se, mas ela não disse nada, apenas abaixou a cabeça e obedeceu. E foi nesse momento que Eduardo sentiu a raiva explodir dentro dele. Ele entrou pela porta dos fundos, atravessou a cozinha, chegou à sala, e todas as cabeças viraram. Marcela congelou, a taça de champanhe no ar. As amigas arregalaram os olhos. E Helena, ajoelhada no chão limpando uma mancha no tapete, levantou o rosto devagar. Quando viu o filho, seu rosto se transformou. Medo, pânico. Então, vergonha. "Eduardo?" A voz de Marcela saiu trêmula. Você está aqui?" Eduardo não olhou para a esposa. Seus olhos estavam fixos na mãe, ajoelhada, no chão, limpando o chão, no Natal. "Mãe!" A voz dele saiu rouca.
O que está acontecendo aqui? Helena se levantou rápido, quase tropeçando. Tentou sorrir, tentou fingir normalidade. Filho, que surpresa! Eu não sabia que você vinha. Eu percebi. Eduardo continuava parado na porta, os olhos varrendo a cena. As amigas de Marcela, espalhadas pelo sofá, as taças de champanhe, a música alta, a casa bagunçada. Mãe, o que a senhora está fazendo? Eu estava só limpando uma manchinha. Não é nada. No Natal? A voz dele subiu. A senhora está limpando no Natal? Ajoelhada no chão? Eduardo, calma. Marcela se levantou tentando sorrir. Sua mãe estava só ajudando. Ajudando? Eduardo finalmente olhou para a esposa. E o que Marcela viu nos olhos dele a fez recuar um passo. Ajudando quem, Marcela? A gente estava só... Vocês estavam o quê? Eduardo avançou. Fazendo uma festa? No Natal? Enquanto minha mãe limpa o chão? As amigas de Marcela começaram a se levantar constrangidas. Marcela, acho melhor a gente ir. Ninguém sai daqui. A voz de Eduardo cortou a sala como um chicote. Todas congelaram. Eduardo virou para Marcela. Você me disse que ia passar o Natal com minha mãe. Que iam fazer a ceia juntas. Que minha mãe não ia ficar sozinha. Eduardo, a gente fez a ceia. Sua mãe cozinhou. Minha mãe cozinhou? Eduardo sentiu a raiva crescer. Marcela, minha mãe tem 68 anos. Ela tem pressão alta. Ela acabou de perder o marido dela. E você deixa ela cozinhar para você e suas amigas enquanto vocês bebem champanhe na sala? Não é assim. Então como é? O grito ecoou. Helena começou a chorar. Filho, por favor, não briga. Não é culpa da Marcela. Eduardo virou para a mãe, os olhos brilhando. Mãe, por favor, me olha nos olhos e me conta a verdade. Filho, há quanto tempo isso acontece? Silêncio. Helena abaixou a cabeça. Filho, eu não quero causar problema. Mãe! Eduardo estava à beira das lágrimas. Me fala, por favor. E então, Helena desmoronou. Tudo que ela tinha guardado, tudo que ela tinha engolido, tudo que ela tinha escondido. Saiu. Desde que ela veio morar aqui, a voz saiu em soluços. Desde o começo. Me trata como empregada. Me manda fazer tudo, limpar, cozinhar, lavar. Ela me humilha na frente das amigas. Me chama de peso, de inútil, de velha. Ela disse... Helena mal conseguia falar. Ela disse que se eu contasse para você, ela ia te convencer a me colocar num asilo. O mundo parou. Eduardo ficou olhando para a mãe, para as lágrimas escorrendo, para as mãos tremendo, para a mulher que tinha dado a vida por ele, destruída. Ele virou devagar para Marcela. E o que ela viu no rosto dele a fez empalidecer. Eduardo, eu posso explicar. Explicar. A voz dele era baixa, perigosamente baixa. Você pode explicar como você torturou minha mãe por 3 anos? Eu não torturei ninguém. Ela está exagerando. Exagerando? Eduardo explodiu. Eu acabei de ver minha mãe chorando na cozinha, ajoelhada limpando o chão, no Natal, enquanto você bebe champanhe com suas amigas. Eduardo, você não entende. O que eu não entendo? Me explica, Marcela, me explica como uma pessoa faz isso, como você prometeu cuidar da minha mãe e ao invés disso destruiu ela. Marcela tentou mudar de tática. Começou a chorar. Eduardo, eu fiz o melhor que eu pude. Sua mãe é difícil. Ela não me aceita. Ela tem ciúme de mim. Eduardo deu um passo à frente. Não ousa. Não ousa jogar a culpa na minha mãe. Mas é verdade. Ela nunca me aceitou como sua esposa. Eduardo virou para Helena. Mãe, isso é verdade? Helena, chorando, balançou a cabeça. Não, filho. Eu só queria que você fosse feliz. Eu nunca fiz nada contra ela. Eduardo virou de volta para Marcela e disse com uma calma assustadora. Você é um monstro.
As palavras caíram como pedras. Marcela recuou, os olhos arregalados. Eduardo, você é um monstro! Ele gritou, o rosto vermelho, as veias saltando. Você pegou uma mulher sozinha, viúva, vulnerável, e destruiu ela. Você humilhou minha mãe. Você torturou minha mãe. E você fez tudo isso nas minhas costas, me usando como desculpa. Eduardo, por favor, eu confiei em você. A voz dele quebrou. Eu confiei em você para cuidar da minha mãe. E você... Ele não conseguiu continuar. Virou para a mãe, que estava encostada na parede, soluçando. Eduardo atravessou a sala e abraçou Helena. Mãe, me perdoa, me perdoa. Eu não sabia, eu juro que eu não sabia. Helena agarrou o filho, chorando no ombro dele. Não é sua culpa, filho, não é sua culpa. É sim, eu te abandonei. Eu te deixei sozinha. Eu devia ter visto. Eu devia ter percebido. Eles ficaram abraçados, chorando juntos, enquanto Marcela e suas amigas assistiam em silêncio. Finalmente, Eduardo se afastou, enxugou as lágrimas e virou para Marcela com uma frieza mortal. Pega suas coisas. O quê? Pega suas coisas e sai da minha casa. Eduardo, você não pode. Eu posso. Essa casa é da minha família. Essa casa é da minha mãe. E você não é mais nada meu. Marcela tentou se aproximar. Eduardo, por favor, a gente pode conversar. Não tem nada para conversar. Acabou. A gente acabou. Você não pode terminar assim. A gente é casado. Não por muito tempo. Eduardo pegou o celular. Eu vou ligar para o meu advogado agora. Amanhã de manhã eu entro com o divórcio. E você? Você não leva nada, nada dessa casa. Nada do que é meu, nada. Marcela começou a gritar. Eu tenho direitos. Eu sou sua esposa. Você é uma torturadora. Eduardo avançou, o dedo apontado para o rosto dela. E se você tentar me processar, se você tentar pegar 1 centavo que seja, eu vou expor tudo que você fez. Eu vou contar para todo mundo como você tratou uma mulher de 68 anos, como você humilhou minha mãe, e você vai perder tudo. Seu emprego, suas amizades, sua reputação, tudo. Marcela estava tremendo, lágrimas de raiva escorrendo. Eu te odeio. O sentimento é mútuo. Agora sai daqui. Marcela olhou ao redor. As amigas tinham desaparecido. Ela estava sozinha, derrotada. Ela subiu as escadas, pegou uma mala, jogou roupas dentro, desceu correndo. Na porta ela parou. Olhou para Eduardo uma última vez. Você vai se arrepender. Eduardo não respondeu. Ela bateu a porta e foi embora. A casa ficou em silêncio. Eduardo se virou para a mãe. Helena estava sentada no sofá, a cabeça nas mãos, tremendo. Ele se ajoelhou na frente dela. Mãe, Helena levantou o rosto. Eu sinto muito, disse Eduardo, a voz quebrada. Eu sinto muito por tudo. Por não ter visto, por não ter percebido, por ter te deixado sozinha com aquela mulher. Filho, você não sabia, mas eu devia ter sabido. Ele gritou, e então abaixou a voz. Eu devia ter prestado atenção. Eu devia ter vindo mais vezes. Eu devia ter conversado de verdade com a senhora. Mas eu estava tão focado no trabalho, na carreira, em ganhar dinheiro, que eu esqueci do que realmente importava. Helena tocou o rosto do filho. Você não esqueceu, meu filho. Você sempre me amou. Mas eu não estava aqui. E isso é a mesma coisa. Eduardo segurou as mãos da mãe. Mãe, eu quero que a senhora venha morar comigo, em São Paulo. Vou arrumar um apartamento maior, com quarto adaptado para a senhora. Vou contratar uma cuidadora se precisar. Mas eu não vou deixar a senhora sozinha de novo. Nunca mais. Helena começou a chorar de novo, mas dessa vez eram lágrimas de alívio. Filho, eu não quero dar trabalho. A senhora não é trabalho. Eduardo abraçou a mãe com força. A senhora é minha mãe. A senhora é a pessoa mais importante da minha vida.
E eu fui um filho horrível. Mas eu vou consertar isso, eu prometo. Eles ficaram abraçados por um longo tempo, até que Helena sussurrou: Eu te amo, meu filho. Também te amo, mãe. A casa ficou em silêncio. Eduardo se virou para a mãe. Helena estava sentada no sofá, a cabeça nas mãos, tremendo. O corpo inteiro parecia menor, como se 3 anos de humilhação tivessem encolhido sua alma. Ele se ajoelhou na frente dela. Mãe. Helena levantou o rosto devagar. Os olhos estavam vermelhos, inchados de tanto chorar. Mas havia algo diferente ali agora. Algo que Eduardo não via há muito tempo. Esperança. Eu sinto muito, disse Eduardo, a voz quebrada. Eu sinto muito por tudo, por não ter visto, por não ter percebido, por ter te deixado sozinha com aquela mulher. Filho, você não sabia. Mas eu devia ter sabido. Ele gritou, e então abaixou a voz, a culpa pesando em cada palavra. Eu devia ter prestado atenção. Eu devia ter vindo mais vezes. Eu devia ter conversado de verdade com a senhora. Mas eu estava tão focado no trabalho, na carreira, em ganhar dinheiro, que eu esqueci do que realmente importava. Helena tocou o rosto do filho com a mão trêmula. Você não esqueceu, meu filho. Você sempre me amou. Mas eu não estava aqui. Eduardo segurou a mão da mãe, apertando como se tivesse medo de perdê-la. E não estar aqui. Mãe, não estar aqui é a mesma coisa que abandonar. Eu te abandonei. Eu deixei a senhora nas mãos de um monstro e fingi que estava tudo bem porque eu ligava uma vez por semana. As lágrimas escorriam pelo rosto dele agora. Lágrimas de raiva, de arrependimento, de dor. Filho. Helena puxou Eduardo para um abraço. Você está aqui agora. É isso que importa. Não é suficiente, mãe. A voz dele saiu abafada no ombro dela. Não é suficiente. Eu preciso consertar isso. Eu preciso consertar tudo. Eles ficaram abraçados por longos minutos. O relógio na parede marcava 1 da manhã. Natal já tinha passado. Mas para Eduardo e Helena, algo novo estava começando. Quando finalmente se separaram, Eduardo enxugou os olhos e olhou para a mãe com determinação. Mãe, a senhora vai fazer as malas. Hoje, agora. Helena piscou, confusa. O quê? A gente vai embora dessa casa. Eu vou te levar para um hotel hoje mesmo. E amanhã a gente começa a procurar um lugar para a senhora morar em São Paulo. Comigo. Filho, mas... Sem mais, mãe. Eduardo se levantou, puxando a mãe com cuidado. A senhora não vai passar mais uma noite nessa casa. Não depois de tudo que aconteceu aqui. Não depois de tudo que aquela mulher fez. Helena olhou ao redor. Aquela casa tinha sido seu lar por décadas. Cada canto tinha uma memória. O sofá, onde Antônio costumava ler jornal aos domingos. A mesa onde Eduardo fazia lição de casa quando criança. A cozinha onde ela tinha preparado milhares de refeições com amor. Mas agora tudo estava contaminado. Contaminado pela crueldade de Marcela. Contaminado pela dor dos últimos 3 anos. Tá bom, filho, disse Helena baixinho. Vamos embora. Eduardo ajudou a mãe a subir as escadas. Cada degrau era uma luta para Helena. As pernas estavam fracas. O corpo inteiro doía. No quarto dela, o pequeno quarto dos fundos onde Marcela a tinha relegado, Eduardo olhou ao redor e sentiu a raiva voltar. O quarto era minúsculo. Tinha uma cama de solteiro encostada na parede, um guarda-roupa velho com a porta torta, uma cadeira de plástico. Nada mais. Não tinha aquecedor, apesar de ser inverno. Não tinha TV. Não tinha nada que tornasse aquele lugar um lar. Mãe! A voz dele saiu estrangulada. A senhora dormia aqui? Helena abaixou a cabeça envergonhada. Era o que tinha, filho. O que tinha? Eduardo olhou para o corredor onde ficava o quarto principal, enorme, luxuoso, com banheiro privativo, closet, sacada. Aquele quarto ali era seu e do pai, e aquela mulher te expulsou do seu próprio quarto para dormir nesse buraco?
Eduardo, não vale a pena ficar com raiva. Vale sim! Ele bateu a mão na parede, fazendo Helena dar um pulo. Desculpa, mãe. Desculpa. Eu não quero te assustar. Mas é que eu... Ele passou a mão pelo cabelo desesperado. Como eu não vi. Como eu fui tão cego. Helena tocou o braço do filho. Porque ela era esperta. Ela escondia tudo de você. E eu ajudei a esconder. Por que, mãe? Por que a senhora não me contou? Helena sentou na cama, as mãos no colo. Porque eu tinha medo, filho. Medo de que você tivesse que escolher entre mim e ela. E eu não podia fazer isso com você. Não podia colocar você nessa posição. Mãe, não tinha escolha. Nunca teve. Eduardo se ajoelhou na frente dela de novo. A senhora é minha mãe. A senhora sempre vai vir em primeiro lugar. Sempre. Mas e se você me escolhesse e depois se arrependesse? As lágrimas voltaram aos olhos de Helena. E se você terminasse com ela por minha causa e depois ficasse infeliz? E se você me culpasse? Eu nunca ia culpar a senhora. Você não sabe disso. Helena balançou a cabeça. As pessoas mudam quando precisam fazer escolhas difíceis. Eu já vi isso acontecer. Vi amigos meus que se casaram e deixaram as mães de lado. Vi filhos que escolheram as esposas e depois nunca mais falaram com as mães. Eu não podia arriscar perder você, Eduardo. Você é tudo que eu tenho. Eduardo abraçou a mãe com força. E a senhora é tudo que eu tenho. A senhora sempre foi. Eu só fui idiota demais para perceber. Eles fizeram as malas em silêncio. Helena não tinha muita coisa. Algumas roupas velhas, fotos antigas, o anel de casamento de Antônio, que ela guardava numa caixinha. É só isso? Perguntou Eduardo, olhando para a mala pequena. Helena deu de ombros. Ela não gostava que eu tivesse coisas. Dizia que ocupava espaço. Eduardo fechou os olhos, respirando fundo para não explodir de novo. Eles desceram. Eduardo colocou a mala no carro. Voltou para dar uma última olhada na casa. Helena estava parada na porta, olhando para dentro. Mãe, tá tudo bem? Eu tô me despedindo, disse ela baixinho. Dessa casa, das memórias, do seu pai. Eduardo veio ao lado dela. O pai não tá na casa, mãe. O pai tá aqui. Ele tocou o peito de Helena sobre o coração. E aqui. Tocou o próprio peito. A gente leva ele com a gente, sempre. Helena assentiu, as lágrimas escorrendo. Você tá certo. Vamos? Vamos. Eduardo fechou a porta da casa e eles foram embora. No hotel, Eduardo reservou a melhor suíte disponível. 2 quartos, sala, varanda com vista para a cidade. Helena entrou devagar, olhando ao redor como se estivesse num sonho. Filho, isso é muito caro. Eu não quero saber de caro, mãe. A senhora merece. A senhora sempre mereceu. Ele ajudou a mãe a se acomodar no quarto. A cama era enorme, macia, com lençóis brancos imaculados. Havia um roupão de banho pendurado no banheiro, sabonetes perfumados, toalhas macias. Helena sentou na cama e começou a chorar de novo. Mãe, o que foi? A senhora não gostou? Eu gostei, soluçou Helena. Eu gostei muito. É que faz tanto tempo que alguém cuida de mim. Faz tanto tempo que eu me sinto humana. Eduardo sentou ao lado dela e a abraçou. A senhora sempre foi humana, mãe. E eu vou garantir que a senhora nunca mais se sinta menos que isso. Nunca mais. Nos dias seguintes, Eduardo não saiu do lado da mãe. Ele cancelou todas as reuniões, avisou o trabalho que ia tirar 1 semana de folga. Não era pedido, era aviso. Eles passaram o tempo conversando, de verdade, sem pressa, sem interrupções. Helena contou tudo, cada humilhação, cada insulto, cada momento de dor. Eduardo escutou, chorou, pediu perdão 1000 vezes, e então ele agiu. 3 dias depois do Natal, Eduardo estava no escritório do advogado. Eu quero o divórcio. Hoje. Agora.
O advogado Dr. Renato, um homem de 50 anos com experiência em casos difíceis, ajustou os óculos. Eduardo, eu entendo sua raiva, mas divórcio leva tempo, tem tramitação, papelada. Eu não me importo com tempo. Eu quero que você faça tudo o que estiver ao seu alcance para acabar com esse casamento o mais rápido possível. Entendo. E quanto à divisão de bens? Ela não leva a nada. Dr. Renato franziu a testa. Eduardo, pela lei, ela tem direito... Ela tem direito? Eduardo se inclinou sobre a mesa, a voz baixa e perigosa. Ela torturou minha mãe por 3 anos. Ela humilhou uma mulher de 68 anos. Ela ameaçou colocar minha mãe num asilo. Ela tem direito a o quê? Exatamente. Sem mais. Eu entendo, mas... Eduardo abriu uma pasta e colocou papéis sobre a mesa. Aqui, mensagens de texto que eu recuperei do celular da minha mãe. Print de conversas onde a Marcela insulta minha mãe. Fotos da minha mãe com hematomas de tanto trabalhar. Depoimentos de vizinhos que presenciaram as humilhações. Dr. Renato folheou os documentos, os olhos arregalando a cada página. Meu Deus! Tem mais. Eduardo colocou mais papéis. A casa onde a gente morava está no nome da minha mãe. Sempre esteve. Meu pai deixou em testamento. Marcela morava lá de favor. Ela não tem direito a nada daquela casa. Isso muda tudo. E tem mais. Eduardo puxou outro documento. Eu conversei com a empresa onde Marcela trabalha. Mandei cópia de tudo que ela fez. Eles não querem ser associados a abuso de idosos. Ela vai ser demitida, se já não foi. Dr. Renato olhou para Eduardo com uma mistura de respeito e medo. Você não está brincando, né? Eu nunca brinquei menos na minha vida. Eduardo se levantou. Essa mulher destruiu minha mãe, e eu vou garantir que ela pague, legalmente, dentro da lei, mas ela vai pagar. Entendido, eu vou preparar os documentos. Obrigado. Marcela tentou reagir. Uma semana depois, ela apareceu na porta do hotel onde Eduardo estava hospedado com a mãe. Eduardo! Ela gritou no lobby. Eu preciso falar com você. O segurança tentou detê-la, mas Eduardo apareceu. Deixa, eu falo com ela. Eles foram para um canto do lobby. Marcela estava diferente. O cabelo estava desarrumado, a maquiagem borrada, as roupas amassadas. Eduardo, por favor, ela começou, a voz desesperada. A gente precisa conversar. A gente pode resolver isso. Não tem nada para resolver, Marcela. Tem sim, Eu sei que eu errei, eu sei que eu exagerei, mas eu posso mudar, eu prometo. Eduardo a olhou com frieza. Você torturou minha mãe por 3 anos. 3 anos, Marcela. E você acha que desculpa vai resolver? Eu não sabia que ela estava sofrendo tanto. Mentira! Eduardo avançou e Marcela recuou. Você sabia exatamente o que estava fazendo. Você escolheu fazer aquilo. Você escolheu humilhar uma mulher indefesa porque você podia, porque você achava que eu nunca ia descobrir. Eduardo, sabe o que é pior? A voz dele tremeu. Não é nem o que você fez com ela, é o que você fez comigo. Você me usou. Você usou meu amor, minha confiança, como arma contra minha própria mãe. Você me transformou em cúmplice do sofrimento dela, e eu nunca vou te perdoar por isso. Marcela começou a chorar. Eu te amo, Eduardo. Eu sempre te amei. Você não me ama. Eduardo balançou a cabeça. Você ama o que eu represento, o dinheiro, o status, a vida confortável, mas você nunca me amou. Se amasse, você teria amado o que é parte de mim, minha mãe. Eduardo, por favor, eu não tenho mais nada. Eu perdi meu emprego, minhas amigas não falam mais comigo. Eu não tenho para onde ir. E você acha que eu me importo? Eduardo deu um passo para trás. Você destruiu minha mãe. Você achou que não ia ter consequências?
Bem-vinda à realidade, Marcela. Eu vou te processar, eu vou te tirar tudo. Tenta. Eduardo sorriu, um sorriso frio. Tenta me processar. E eu vou garantir que todo mundo saiba o que você é. Cada jornal, cada rede social, eu vou expor você. E você vai perder não só o processo, mas qualquer chance de reconstruir sua vida. Marcela ficou em silêncio, tremendo de raiva e medo. Agora sai daqui e nunca mais aparece na minha frente. Ou da minha mãe. Ele virou as costas e foi embora. Marcela ficou parada no lobby, sozinha, destruída, e Eduardo não olhou para trás nenhuma vez. 2 semanas depois, Eduardo encontrou o apartamento perfeito em São Paulo. 3 quartos, 2 banheiros, cozinha espaçosa, sala com varanda. Ficava num prédio novo, com elevador, segurança 24 horas, área de lazer. Ele levou a mãe para ver. Dona Helena nunca mais ficou sozinha. Eduardo aprendeu que sucesso de verdade não é medido em dinheiro ou títulos. É medido em presença, em olhar nos olhos de quem a gente ama e perguntar: como você está de verdade? E Marcela, ela perdeu tudo: o casamento, o conforto, a reputação, porque crueldade sempre cobra seu preço, sempre. Se essa história te tocou, se você conhece alguém que cuida em silêncio, que sacrifica sem pedir nada em troca, se você já foi ou conhece alguém que foi invisível dentro da própria casa, deixe seu comentário, compartilhe sua história e se inscreva no canal. Toda semana histórias de dor, verdade e justiça, porque todo sofrimento silencioso merece ser visto, e toda mãe, todo pai, toda pessoa que ama de verdade merece ser ouvida.